Estou aqui na sede nacional do Bloco de Esquerda, em Lisboa, com o professor Luiz Fazenda, que é um dos fundadores do Bloco de Esquerda. Foi vice-presidente da Assembleia da República e deputado durante 16 anos. Atualmente é membro da Comissão Política e da Comissão Internacional do Bloco de Esquerda. Bom dia, professor. Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de fazer duas questões. O senhor descrevesse o processo de criação e consolidação do Bloco de Esquerda e, em seguida, como surgiram os acordos que permitiram alianças entre os partidos de esquerda em Portugal e o surgimento de um governo de coligação parlamentar em 2015, que veio a ser chamado de Geringonça. Bem, o Bloco de Esquerda formou-se pela convergência de várias organizações políticas da esquerda radical. Organizações revolucionárias, organizações combativas, organizações populares. Esse espaço de unidade, de interseção de várias ideias do socialismo criaram uma gênese pluralista, aberta, democrática, antidogmática, e isso possibilitou-nos uma nova forma de inserção na luta política e social. O Bloco de Esquerda conseguiu transportar um conjunto de pequenas organizações com pouca expressão social para uma plataforma política que foi medrando, foi crescendo, foi ganhando intensidade e atualmente tornou-se no terceiro partido político do país. Atrás do Partido Socialista e atrás do PSD, partido da direita. Isso deve-se ao reconhecimento da oportunidade das propostas políticas do Bloco de Esquerda, das suas propostas que têm a ver com os direitos sociais, a defesa dos aspectos progressistas da Constituição, da luta pela paz, da luta contra os tabus, da luta pela abertura de direitos cívicos, da defesa das sexualidades, da defesa daquilo que é considerado hoje em dia como o património da democracia participativa, da participação da sociedade civil, das comissões de trabalhadores, dos movimentos não governamentais. Tudo isso acabou coesionando-se, tudo isso acabou convergindo para o Bloco de Esquerda. O segundo aspecto, a da geringonça. A geringonça é um vocábulo estranho, é um vocábulo antigo, quer dizer uma engenhoca mal amanhada, uma coisa desproporcionada, de duvidosa eficácia, de mais que suspeita capacidade de funcionar. Bom, a geringonça é um nome pejorativo que foi colocado pela direita, e sobretudo pela direita mais reacionária. Acabou por pegar, porque a palavra é satírica, tem piada em si própria, e os mídia e mais tarde muitos populares acabaram por engraçar com a expressão geringonça, e ela aí está. Acabou sendo assumida por todos, nós até nos partidos de esquerda já utilizamos no discurso público a referência à geringonça. A geringonça é em si uma experiência política diferente. Ela criou-se como uma maioria parlamentar, unificando o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista dos Verdes, 4 partidos, no suporte a um governo de minoria. O sistema em Portugal é semipresidencialista, é diferente da generalidade dos sistemas políticos na América Latina. É um sistema semipresidencialista, onde a componente parlamentar é absolutamente decisiva para o funcionamento do governo. E, portanto, sem a aprovação do Parlamento não há funcionamento de qualquer governo. O papel do Presidente da República é de homologação dos governos que têm suporte parlamentar.
Acontece que nas últimas eleições legislativas, nas últimas eleições para a Assembleia da República, a coligação de direita que vinha governando, com políticas de desigualdade, com políticas de exploração, de empobrecimento popular, com o neoliberalismo levado ao extremo, apoiada pelos setores reacionários da União Europeia, das políticas da Troika, da malfadada e odiada Troika em Portugal, essa política tinha de ser barrada. E a direita ganhou as eleições, não tinha maioria no Parlamento, mas era a coligação liderante em termos de votos. Apenas uma convergência dos outros partidos do centro e da esquerda poderia impedir a continuidade desse governo. E assim foi. Nós conseguimos concluir um conjunto de acordos. Os acordos são bilaterais, no nosso caso entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, visando parar o empobrecimento, devolver salários, pensões, direitos aos trabalhadores, todos aqueles que tinham sido furtados pela Troika e pelo governo das direitas. Isso está a acontecer, estão a ser repostos esses direitos, esses rendimentos, tentar criar uma circunstância em que possamos progredir num conjunto de outros direitos sociais e também estruturar de modo diverso a democracia portuguesa, no sentido de ela a ser mais inclusiva, criar possibilidades sociais e de modernização e desenvolvimento que ainda não possui. Pronto, este é o sentido geral do apoio parlamentar que o Bloco de Esquerda e outros partidos produzem ao segurar um governo de minoria, o governo do Partido Socialista. É um acordo que tem que ser renovado ano a ano, porque ano a ano é preciso saber se estamos todos de acordo com o Orçamento de Estado ou não. O Orçamento de Estado é uma espécie de moção de confiança política para a continuidade do governo, é objeto de uma intensa negociação. Esses Orçamentos de Estado têm sido a principal lei aonde vazam as reversões. Um outro ponto importante também é a proibição de privatizações, elas foram trancadas e estancadas. Quais são as principais diferenças que nós mantemos com o governo do Partido Socialista e com o Primeiro-Ministro António Costa? Tem a ver com as regras europeias, que nós consideramos umas regras ainda dependentes das ideias monetaristas e neoliberais e que obrigam o país ainda a um esforço grande para déficits muito baixos, forçados, feitos de forma abrupta, o que vem prejudicando o investimento público necessário em saúde, em educação, em justiça, em segurança, em tantas áreas. O mecanismo do salário indireto, que são os serviços públicos, é extraordinariamente importante para o bem-estar popular e para garantir uma distribuição de igualdade de oportunidades na sociedade. Mas também nós temos divergência no que toca à aliança militar da NATO e a outros aspectos que temos vindo a pelejar com o Partido Socialista. Aliás, os outros partidos à esquerda no Parlamento que sustentam o governo minoritário do Partido Socialista partilham em geral as mesmas opiniões sobre a União Europeia, a NATO e a forma como nós contestamos esses aspectos da política externa do governo do Partido Socialista. Portanto, a geringonça consumou-se, ela é hoje apoiada por cerca de 70% do povo português. A direita tem vindo a cair a pique nas pesquisas, eclipsou-se praticamente. Os partidos de direita ficaram decapitados nas suas lideranças, estão a refazer-se e provou-se que afinal não era necessária a política de empobrecimento brutal do povo português que esse governo protagonizou. E, portanto, são novos aspectos.
Será que a geringonça continua até ao final do mandato, 4 anos, estamos a meio desse mandato presentemente, ou não? Isso dependerá da continuidade da aplicação dos acordos que foram estabelecidos. O nosso acordo bilateral proclama todo um conjunto de princípios e metas muito concretas e quantificadas de medidas sociais, de medidas económicas que têm que ser aplicadas. Se assim for, a continuidade desta experiência está garantida até 2019, outubro de 2019, que é quando terão lugar as próximas eleições para a Assembleia da República. Esperemos que até lá também o povo português, os trabalhadores, as trabalhadoras, entendam bem aquilo que é comum na geringonça e no saldo político, no balanço da política geral do Governo e da maioria parlamentar, e aquilo que diferencia cada um dos partidos e as suas contribuições, muito singulares, muito próprias, para que determinadas medidas tenham existido. Ou seja, que todos tenhamos as condições plurais de apelar ao voto nos respectivos partidos, porque eles agenciaram soluções progressistas e deram-nos a sua marca e cunho próprio. Tem uma feição que é caracterizada por cada partido na concretização dessas medidas progressivas. É, portanto, uma experiência nova, é uma experiência que tem permitido que o povo português respire, que a democracia política respire e que possamos olhar com mais determinação, com mais coragem, também com mais otimismo, mais esperançosos, uma hipótese de uma radicalização mais à esquerda da vida política em Portugal, com um intenso apoio popular. Nós temos que romper com as políticas de desigualdade, temos que encontrar caminhos novos para aquilo que são políticas socialistas. E por aqui é que a geringonça é um intervalo importante entre uma política frequente, contumaz, constante de roubo dos direitos populares, de intensificação da exploração, de pobreza, de penúria do povo português, que foi praticada no passado pelos partidos de direita e até pelo Partido Socialista, dentro das orientações neoliberais dominantes, e uma nova situação. Essas políticas travaram-se, elas hoje estão a ser revertidas e nós queremos que isso vá muito mais além, para lá da geringonça. O Bloco de Esquerda, nas próximas eleições legislativas, apresentará um programa de governo, mostrando ao povo português como, tendo participado nesta experiência, o que dela aprendeu, o que dela deve ser alterado, aquilo que pode ser potenciado para uma liderança de governo mais à esquerda no país. Como está ocorrendo o enfrentamento às políticas neoliberais impostas pela Troika, formada pelo FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia? O que tem irritado a direita portuguesa e o que tem irritado o Fundo Monetário Internacional, o que tem irritado até há bem pouco o governo da Alemanha é a expressão reversão. Reversão entrou no vocabulário político como uma esperança para o povo português e como uma infração para a direita e para a Troika. E porquê? Porque reversão significa destroicar, significa alterar, repor, recuperar aquilo que a Troika obrigou a fazer do ponto de vista da destruição da economia e dos direitos sociais. Por exemplo, baixa de salários dos servidores do Estado, dos trabalhadores da administração pública. Esses cortes salariais foram revertidos. Os trabalhadores estão a receber os salários que recebiam antes da intervenção da Troika. Estão até, por via da progressão das carreiras, a ganhar mais do que ganhariam se a Troika mantivesse essa política em Portugal.
os pensionistas tiveram cortes nas suas pensões. Hoje esses cortes estão revertidos e há aumentos nas pensões para os trabalhadores mais idosos, os deficientes, os desempregados. Há um aumento geral dessas pensões, apesar de tudo muito baixas. Houve um grande agravamento fiscal. Os impostos aumentaram muito em Portugal sobre os rendimentos do trabalho, houve até impostos especiais sobre rendimentos de trabalho. Esses impostos já foram todos revertidos, foram retirados e, portanto, há um aumento geral dos salários dos trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado. Também houve a alteração dos escalões de imposto, de maneira a libertar renda no trabalho. Também houve um aumento consecutivo, vamos no terceiro ano, de aumento do salário mínimo nacional. Ele supera já em mais de 100 euros aquilo que era o salário mínimo que estava no tempo da Troika, que foi congelado pela Troika. Nós revertemos essa política de congelamento do salário mínimo nacional. Entretanto, houve um intenso investimento em vários dos serviços públicos que estavam a ser degradados e sucateados pelos governos da direita e pela política da Troika. Portanto, nós estamos a fazer um enfrentamento às medidas neoliberais, que é um enfrentamento, peça a peça, de todo o edifício reacionário que tinha sido construído pelas políticas de direita. Estamos desmontando uma a uma todas essas medidas. Essa é a obrigação que está contida no acordo entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, que governa em minoria na Assembleia da República. O nosso enfrentamento com o neoliberalismo é também politicamente mais geral, no sentido de que hoje em dia temos dominante uma concepção de que as políticas sociais não podem ser sacrificadas aos equilíbrios orçamentais. As políticas relativas ao déficit não podem justificar o que quer que seja de esvaziamento das garantias sociais. Há aqui uma tensão sempre constante, muito marcante nas políticas orçamentais anuais, entre a preservação e a garantia de aumento dos direitos sociais e aquilo que tem a ver com a estabilidade dos orçamentos, particularmente quando o nosso país está integrado numa unidade monetária internacional, no euro, que é governado na União Europeia. Mas esse enfrentamento far-se-á seguramente em mais lata escala. Portugal tem uma dívida externa muito elevada em relação ao produto, aproxima de 130% do produto, o que é das mais elevadas do mundo. Nós pretendemos a reestruturação dessa dívida. Ela tem vindo a ser proibida pela União Europeia e essa reestruturação da dívida não constitui prioridade, infelizmente, para o governo do Partido Socialista. Nós não conseguiremos ter um combate completo, total e eficaz com as medidas neoliberais sem uma reestruturação da dívida externa do país, da dívida pública externa do país. Porquê? Porque a fatura dos juros da dívida anual é muito elevada, é superior, por exemplo, ao orçamento para a saúde e é muito limitativa da nossa capacidade de investimento produtivo e desenvolvimento do setor público. Portanto, nós estamos a fazer um enfrentamento parcial importante contra medidas neoliberais e estamos a abrir caminho para uma nova etapa de política mais vincada, mais funda no combate, não só à ideologia neoliberal, mas também às suas políticas de constrangimento do país, quer nas políticas de orientação orçamental, quer nas políticas relativas ao sistema financeiro e à escravatura das dívidas públicas que foram constituídas por a especulação dos mercados financeiros.
Nesse contexto, nessa correlação de forças, qual o papel que está desempenhando o Bloco de Esquerda, suas dificuldades, riscos e desafios? Os riscos do Bloco de Esquerda são elevados, porque o Bloco de Esquerda nunca tinha tido anteriormente uma experiência de participação numa maioria parlamentar e é bem conhecido no país por ser uma voz da oposição muito marcada aos governos de orientação neoliberal e uma força sempre vista como estando ao lado dos mais explorados, dos mais oprimidos na sociedade portuguesa. A experiência institucional é sempre ela uma armadilha, porque pode permitir em determinadas circunstâncias que um partido que está unha com carne, com o sentimento popular, possa ser capturado para uma espécie de contrato político que seja alheio aos interesses populares. Não tem sido o caso no Bloco de Esquerda. Esperemos que não seja. O partido não está a tornar-se um partido do sistema. O partido luta neste sistema, mas não é um partido deste sistema. Nós não somos um partido do sistema capitalista. Nós queremos alterar em profundidade esse sistema e introduzir políticas socialistas. É claro que se houver políticas ou atitudes ou processos antipopulares da parte do governo do Partido Socialista, o Bloco de Esquerda apanhará por tabela e terá punição popular se isso vier a acontecer. Daí nós marcarmos com muita nitidez qual é a barreira, qual é o limite do nosso apoio político, porque nós queremos preservar em primeiro lugar a nossa capacidade de entrelaçamento com os interesses populares. Quais são os riscos desta experiência política do ponto de vista internacional? São alguns, mas são aqueles que nos dão imensa satisfação. O governo português, sendo um governo centrista, não é, por assim dizer, um governo marcadamente de esquerda, ele é visto de soslaio, é visto como um corpo estranho no interior do Eurogrupo, no interior da União Europeia. É uma coisa de ADN diferente no conjunto dos governos que estacionam na direção das políticas provindas do Tratado de Maastricht, dos tratados da moeda única e das políticas monetaristas e neoliberais da União Europeia. Portanto, é um governo que não está em sintonia com essas características. Atualmente há políticas diversas na União Europeia, há enfrentamentos diversos entre governos na União Europeia, porque ela está numa crise multiforme, porque a União Europeia não tem saída atualmente para um conjunto muito alargado de problemas, mas esta orientação do governo português é vista como uma orientação que não é a orientação dominante. Seja como for, nós temos aqui a oportunidade de alterar relações de forças. Uma delas, temporariamente, está a ser alterada. A direita está a perder gás, credibilidade, capacidade política em Portugal. Esperemos também que os setores da burguesia portuguesa, do capitalismo português, que dia a dia atacam esta solução política, e até em particular o Bloco de Esquerda e outros partidos, os outros partidos mais à esquerda que apoiam o governo do Partido Socialista, estão a sentir que há uma alteração na relação de forças. Note-se, o patrão dos patrões em Portugal, António Saraiva, que é o presidente da Confederação Patronal, veio dizer esta semana que era importante que o partido da direita, o PSD, colaborasse com o Partido Socialista de maneira a afastar o Partido Socialista da má influência dos partidos à sua esquerda.
Portanto, aí a burguesia está a ver qual é o problema na relação de forças. Porque eles temem que o governo minoritário do Partido Socialista, pressionado pelo Bloco de Esquerda e outros partidos, venha a alterar a legislação de trabalho que vem do período da Troika, que é uma legislação que precarizou muito as condições de trabalho, quer na imunização por despedimento, quer na liberalização dos despedimentos, quer em muitos outros aspectos que precarizaram e baixaram o valor do custo-hora. Portanto, nós estamos a pressionar o governo do Partido Socialista para haver alterações importantes na legislação de trabalho, fator que é hoje muito temido pela Confederação dos Patrões, já nem se fala dos partidos de direita. Portanto, há aqui alterações na relação de força. Se esta relação de força é definitiva, veremos em 2019, quando forem as eleições para a Assembleia da República. Se pudermos ir a uma nova relação de forças que implica um crescimento muito para cima dos 20% dos partidos mais à esquerda do que o partido do governo, essa também é uma alameda aberta, como se dirá hoje. Esperamos que haja uma capacitação popular e uma capacidade de intervenção dos trabalhadores que nos permita dar esse salto, porque nós precisamos de novas soluções governativas, mais à esquerda, mais progressistas e mais consentâneas com o desenvolvimento económico, social e autónomo do país. O país precisa de restaurar um conjunto de instrumentos de decisão própria, de soberania, que atualmente lhe estão coartados.